Oi, gente, galerinha aí do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha, a Pro aqui mais uma vez, iniciando a semana com mais uma videoaula para o quarto ano. Então, como sempre, a gente inicia a nossa videoaula fazendo a correção da atividade de casa, que é de fundamental importância para que vocês consigam tirar aí dúvidas relacionadas àquele conteúdo. Através da correção, eu vou perceber onde eu não absorvi o conteúdo direito, onde eu errei, onde eu posso consertar para não cometer novamente aquele erro. Então, a aula passada, na sexta-feira, a gente teve aula de quê? Aula de geografia. Então, nossa correção hoje é sobre essa matéria. Está aí na página 382 do livro de vocês, que fala sobre o clima do nosso país, né? A gente já tem estudado sobre o clima do planeta e na aula passada a gente estudou sobre o clima do Brasil. Então, vamos iniciar nossa aula e a Pro vai iniciar aqui lendo primeiro, ó. Escreva as características de cada clima. Então, escrevam aí, ó, clima equatorial. O que a gente vai fazer aí no clima equatorial? Né? Vamos escrever quente e úmido com muita chuva durante o ano todo. Vou repetir. Quente e úmido com muita chuva durante o ano todo. Letra A. Letra B. Faz muito calor o ano todo e apresenta um longo período de seca. Faz muito calor o ano todo e apresenta longos períodos de seca. C. Esse clima possui uma estação chuvosa, verão, e uma seca, inverno. Letra D. É um clima litorâneo caracterizado por chuvas frequentes e mal distribuídas durante o ano. É um clima litorâneo caracterizado por chuvas frequentes, mal distribuídas durante todo o ano. Letra E. É um clima que apresenta invernos frios com geadas e chuvas durante todo o ano. É um clima que apresenta invernos frios com geadas e chuvas durante todo o ano. Letra F. É um clima que ocorre nas regiões de altitudes mais elevadas. É um clima que ocorre nas regiões de altitude mais elevada. Vamos agora para o segundo, que diz assim, ó. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Primeiro quadradinho aqui, a gente vai escrever a letrinha F. No segundo, a letrinha V. Terceiro, V. Quarto, F. Quinto, V. O terceiro diz, analise novamente o mapa do Brasil, climas, identifique o clima predominante no estado onde você mora e registre no caderno as principais características deste clima. Então, gente, nosso estado está inserido aonde aí? Nosso estado, que é o Pernambuco, está inserido justamente num tropical semiárido, né? E nossa cidade também. Então, vamos aí, onde está escrito tropical semiárido, e vamos escrever. O clima do sertão nordestino faz muito calor o ano todo e apresenta longos períodos de seca. Então, no trecho a gente vai colocar tropical semiárido é um clima que faz muito calor o ano todo e apresenta longos períodos de seca. Eu vou pedir para vocês guardarem, né, colocar a data de hoje e guardarem o livro de vocês, porque hoje a gente vai estar tendo aula de redação. Vamos iniciar a semana com a nossa aula de redação. Não temos redação no livro, então vamos pegar aí o caderno de português ou o caderno de redação. Hoje nossa aula vai falar sobre os tipos textuais que estão inseridos nos gêneros que a gente estudou, como o gênero narrativo, o gênero injuntivo e o gênero informativo. Hoje a Pro vai trazendo para você uma tipologia textual, fábula, que está inserida justamente aí no gênero textual narrativo. Então, a proposta da nossa aula de hoje é justamente discutir por que fábula está inserida nesse gênero textual narrativo. Para começar nossa aula, vamos começar aí definindo o que seria a
fábula. O que seria o gênero fábula? Então, fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração aleatória, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada com recursos lúdicos e pedagógicos. Então vamos aí fazer as nossas análises para que a gente consiga aí entender direitinho o que ele quis dizer. Primeiro que eu vou destacar aqui para vocês é isso aqui, a palavra literário, né? Ele disse que é um gênero literário. Se ele disse que é um gênero literário, o que ele quer dizer para a gente aí, quarto ano? Que esse texto, fábula, tem como objetivo a diversão, né? Trabalhar emoções. Esses aí são os objetivos dos textos literários. Então, quando eu leio um texto literário, eu não estou ali procurando informações e nem orientações para a execução de qualquer coisa. Eu estou ali focando na minha diversão. Eu quero me divertir. Outra coisa importante que a gente precisa ver é que ele se trata de uma narração. Então, significa que quando eu estiver lendo a minha fábula, o que eu vou encontrar ali? Alguém vai estar me contando uma história, né? Vai estar sendo contada uma história pra gente. E ele fala que essa história, ela é o quê? Fantasiosa. Significa que ela não é real, ela é imaginária, foi criada a partir de elementos fictícios. Porque justamente ela não tem, deixa eu aproveitar aqui, ó, compromisso com a realidade. Então, nada que está sendo contado nesta história faz parte de algum elemento de coisas que estão acontecendo no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso bairro, né? Então, tudo isso aí a gente já conseguiu entender. Vamos agora definir o que seria um texto literário. É uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com o objetivo e características próprias, com linguagem elaborada de forma a causar emoção no leitor. Então, quando se lê um texto literário, o que se quer trabalhar com a pessoa? Quer se trabalhar justamente isso, ó, a emoção. A pessoa que lê o texto vai ficar emocionada, ali ele traz alguma proposta, né, para trabalhar com quem está lendo aquele texto. O próprio nome remete a histórias contadas, passadas de geração para geração. Então, a palavra fábula se originou do grego, que se fala fabulare, e que significa histórias, jogos, narrativas. Então, a própria palavra fábula já nos remete realmente à questão da narração, da contação de uma história. Então, se ele é uma narrativa, ele precisa obedecer os elementos da narrativa. Vamos lembrar aqui comigo quais são os elementos que compõem a narrativa, né? Então, os personagens, o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. Os personagens numa narrativa é o elemento pelo qual é utilizado para o desenvolvimento da história. Então, a história acontece em torno dos personagens, né? Eles interagem ali e a partir da interação que acontece entre eles, a história é desenrolada. O tempo é quando essa história aconteceu. Aconteceu hoje, aconteceu ontem, aconteceu semana passada, ano passado. Então, o tempo é quando. O espaço é onde essa história aconteceu, né? Aí é para colocar até um castelo para representar, porque pode ser no castelo, numa floresta, na sua casa, no seu quarto. Onde aconteceu é o espaço. O narrador pode ser participante dessa história, que é o narrador observador, ou o narrador personagem, ou contando a história de alguém, que é o narrador observador. Quando eu participo da história, eu sou o narrador personagem. Quando eu conto a história de alguém, eu sou o narrador observador. E o enredo são todas as intrigas que são criadas para desenvolver as histórias, né? Por que eu estou contando essa história? A partir de que ponto principal? Né? A partir de que elemento me fez criar essa história? É o enredo.
A fábula, ela é uma narrativa. É uma narrativa breve que sempre leva a um ensinamento, porque a moralidade a distingue dos demais valores. O que ele quis dizer aí, quarto ano? Que fora divertir, né, ela traz outra proposta, que seria o quê? Um ensinamento. Então, quando eu estou lendo uma fábula, fora me divertir, eu ainda vou estar aprendendo alguma coisa aí, que é os ensinamentos. Os ensinamentos que ela traz embutido, né, inserido nas propostas. E justamente isso faz com que a fábula seja uma forma de texto diferenciado dos outros textos literários, né? Porque lá nesse momento a gente vai estar trabalhando valores que podem ser a amizade, que pode ser aí o respeito, que pode ser aí a humildade. O que seria esse ensinamento? A esse ensinamento a gente dá o nome de moral. A moral, ela foi transformada ao longo do tempo em provérbios. O que significa provérbios? São frases prontas, vindas do conhecimento popular e que quer transmitir de boca em boca um ensinamento do aspecto da vida do ser humano. Então, quando a Pro fala assim, ó, quem segue devagar e com constância sempre chega na frente, é um ensinamento que eu tenho dizendo para você que a persistência, né? A persistência em prol do seu objetivo faz com que você chegue ao seu objetivo lá na frente. Foi o que aconteceu com quem? Com a tartaruga, lá na fábula A Lebre e a Tartaruga. Ela persistiu naquela corrida até que ela conseguiu vencer. Quando eu falo assim, trate os outros tal como deseja ser tratado, esta fábula pode estar inserida, esta moral pode estar inserida lá na fábula da raposa e a cegonha, porque faltou respeito à raposa, mediante as características da cegonha, e aí o que aconteceu? Ela acabou recebendo na mesma moeda a falta de respeito que ela teve com a colega. A narrativa utiliza-se com frequência, embora não seja regra, de animais e personagens principais. Então, mesmo que não seja obrigatório, a maioria das fábulas vão utilizar animais, fazendo aí às vezes de pessoas, né? As características da personalidade, os erros, né? As coisas que a gente precisa trabalhar de valores no ser humano são inseridos aí nos animais, né? Os animais são os personagens marcantes das fábulas. O gênero é antigo, utilizado com frequência entre os povos asiáticos, e Esopo, que era um escravo grego, foi quem consagrou esse tipo de texto. La Fontier é um dos principais autores desse gênero e aqui no Brasil quem mais se destacou nesse gênero foi Monteiro Lobato. A Águia e a Coruja é um exemplo de fábula criado por Monteiro Lobato. O Pastor e o Leão, o Julgamento da Ovelha, são todas fábulas que são de criação, né, que o autor é Monteiro Lobato. Características das fábulas. Vamos falar aí alguns itens que transformam esse tipo de texto assim tão peculiar, né? Fora a questão de você ler com o intuito de se divertir e de acarretar um ensinamento, tem outras características que tornam ele um gênero tão diferente dos demais. Primeiro aí, é uma narrativa que é feita em prosa e em verso. O comportamento dos animais são antropomórfico, que significa semelhante ao do homem. A apresentação dos aspectos, das virtudes e qualidades do caráter do ser humano.
uma temática bastante variada, onde você traz aí a proposta da vitória da inteligência sobre a força, da derrota dos orgulhosos, sobre a humildade, né? Por ser um gênero transmitido oralmente, possui muitas versões das mesmas histórias. Existe nas fábulas o que chamamos de personagem tipo, que é quando você traz ali um tipo de personagem que reproduz o comportamento de um grupo e não de um indivíduo. Quando a gente traz ali a proposta da cigarra, a gente está falando do grupo dos irresponsáveis, né? Quando a gente traz a proposta da formiga, está falando do grupo dos trabalhadores e não de um indivíduo na sua subjetividade, que é assim, especificamente sobre o seu caráter. Outra coisa muito inerente é a presença da moral, que a gente já viu no final da história, e dizendo que na fábula, né, a gente utiliza como tempo e como espaço o habitat daqueles animais que são utilizados para representar, né, os personagens são utilizados para representar a fábula, utilizando uma linguagem simples, objetiva e direta. A estrutura de uma fábula, por se tratar de uma narrativa, tem aí como obrigatoriedade possuir o início, o meio e um fim. No início a gente apresenta os personagens e a situação, depois se desenvolve o texto a partir da interação entre as situações dos personagens e por fim a gente cria aí um sinal surpreendente justamente para trazer as reflexões em cima de uma moral, né? Algo parecido aí com um valor a ser destacado. Atividade de casa hoje vai estar lá no nosso grupo da escola, para o caderno de redação de vocês. A prova vai pedir que vocês cliquem em cima, onde tem a atividade do 4º e 5º ano, vai abrir lá um PDF. Quem tem impressora pode imprimir e colar no caderno de redação o português. Quem não tem vai abrir, vai copiar a atividade no caderno e vai responder, para na próxima aula a gente iniciar com a nossa correção. Então, gente, até lá e fiquem com Deus.